Gente, boa noite a todos novamente, aos que estão chegando aí agora. A gente, boa noite. A gente vai voltar um pouquinho, que a gente está falando sobre o sonho do André Luiz. O André Luiz foi descansar um pouco na edificação e a gente teve a oportunidade de falar que ele saiu, foi com ele ficou com o perispírito na câmara de retificação e saiu com o corpo mental dele e foi até uma esfera mais acima um pouco, onde estava então, onde veio a mãe dele encontrar ele para eles falarem, né? Para eles conversarem um pouco, trocar impressões, enfim, aprender como sempre. Esses espíritos, a gente tem que entender que eles nunca perdem tempo. Toda vez que eles vão se encontrar com a gente, ou melhor, quando a gente vai se encontrar com eles, ou vice-versa, a gente tem que entender que é sempre para trocar uma experiência. Esses espíritos, eles não perdem tempo, eles aproveitam sempre para nos instruir, para nos ajudar a crescer emocionalmente, espiritualmente. Então, aqui também teve essa conotação. O André Luiz, ele foi visitar, então, a mãe dele. A gente teve a oportunidade de ver também que essa questão da... Eu vou pedir a vocês que, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto, que tá dando aí um barulhinho, que feche o microfone, por gentileza, tá? Sobre a emancipação da alma, que é quando a gente se desprende do corpo físico, e durante o sono ocorre a emancipação da alma, e é um momento em que a gente, saindo, se libertando um pouco mais do corpo físico, nós encarnados, nós podemos, se nós não tivermos muito apegados à matéria, nós temos a oportunidade de ir nos planos espirituais para aprender, para visitar pessoas amigas, parentes, almas queridas. E isso é inerente a todo o espírito encarnado, essa condição de emancipação da alma. É claro que o grau de desprendimento ele vai ser determinado pela evolução espiritual. Quanto menos evoluído a gente é, menos a gente se afasta do corpo, porque mais a gente tem atração ao corpo físico. Então, o nosso desprendimento às vezes é muito pequenino, às vezes fica circunscrito ao ambiente apenas da Terra mesmo. Então a gente sai, mas vai visitar os próprios ambientes da Terra e não os ambientes espirituais. Quando não muito, a gente fica pairando, às vezes, só sobre o corpo, porque a gente está preso aos nossos problemas, às nossas preocupações mundanas. Então, é claro que o grau dessa liberdade durante a noite vai depender da evolução espiritual de cada pessoa, tá bom? Deixa só eu puxar aqui, só um minutinho, peço desculpa se deu barulho. Bom, ele vai ver uma paisagem espiritual bastante interessante, que ele fez a descrição ali. E pelo visto o lugar é muito bonito, porque as flores, elas retêm a luz. Então, imagina que coisa maravilhosa que é, né? É uma policromia iluminada. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Deve ser assim, nossa, inenarrável, né? Literalmente, né? Então, ele foi visitar a mãe dele e ele também narrou um pouco para a gente sobre essa paisagem espiritual acima de nosso lar, que ele teve oportunidade de ir. Então, isso é bom para a gente já ir ambientando, se acostumando a essa realidade. Porque um dia também a gente vai ter essa condição como o André Luiz teve, né? Algumas pessoas sempre me perguntam por que se dormem e pela manhã não lembram do sonho. A gente tem que entender que o corpo físico, pela sua condição materializada, nem sempre os órgãos do corpo físico eles conseguem captar as vibrações, as sintonias do plano espiritual. Então, por isso que muitas vezes ou a gente tem uma vaga lembrança ou a gente não tem lembrança nenhuma. Por quê? Porque a diferença de vibração é tão grande que não permite, os órgãos físicos não conseguem captar aquela frequência, aquela sintonia do plano espiritual. Então é por isso que muitas vezes a gente não consegue lembrar, ou não lembrar de nada, ou não lembrar com nitidez o que a gente sonha. A verdade é que à noite ocorre o fenômeno da emancipação. Como eu disse para vocês, o grau dessa emancipação
está relacionado ao nosso grau evolutivo. A verdade é que ocorre, mas a gente não consegue trazer para o corpo físico, né, todas essas impressões por causa da diferença de frequência vibratória. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai lembrar de nada que sonhou durante a noite. Bom, o diálogo entre André Luiz e sua mãe é muito interessante, porque ela vai falar da questão da caridade. Principalmente nesse parágrafo aí que eu copiei, ela fala assim: dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueça dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra, congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Então, o que ela está falando, né? Ela está falando da questão da caridade, que Allan Kardec trouxe para a gente, a questão da caridade como um instrumento de transformação ou de um instrumento de salvação, como está no capítulo número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a caridade, ela é o instrumento que vai alavancar todos nós. Como ela disse ali, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que chegamos à prática do bem interior. Então, é compreensível que muitas vezes a gente faz um bem exterior para as pessoas, mas não significa que a gente já esteja totalmente imbuídos ou embutidos dentro desse amor, desse desprendimento, desse amor em ação, que é o que significa a caridade. Mas é um primeiro passo para que a caridade possa verdadeiramente, com o passar do tempo, ela se transformar num hábito natural e em algo que verdadeiramente vai nos promover interiormente. Então, é sempre válido fazer, mas é importante compreender que nos primórdios a gente faz muito a caridade esperando algo em troca. Ainda é assim. Enquanto a gente é regido pela consciência egóica, a gente faz algo sempre esperando alguma coisa em troca. Mas é através desse instrumento que a gente vai despertando a nossa consciência, que a gente vai se transformando e que essa caridade, então, ela vai verdadeiramente salvando a nós mesmos. É nesse sentido que a gente precisa compreender. A caridade, então, foi colocada dentro da doutrina dos espíritos como um instrumento de salvação ou de transformação. Então, não seria justo por Deus, pela parte de Deus, se ele colocasse esse instrumento como algo tão somente acessível àquele que tivesse posses materiais. Não seria justo, porque senão só seria salvo e só conseguiria ser transformado aquele que tivesse bens materiais para tal. Por isso que no capítulo de número 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem um item que vai falar sobre a caridade material e a moral, mostrando que a caridade tem duas vertentes, né, ou duas formas de ser executada. Uma é a material, quando a gente dá alguma coisa, pode ser dinheiro, pode ser uma roupa, pode ser 1 quilo de alimento, enfim, qualquer coisa que seja da ordem material. Essa pode não estar, naquele instante, acessível a todas as pessoas. Por quê? Porque se a gente for olhar um miserável, ele pode não ter nada para ofertar para o outro. Porém, lá, esse espírito, a irmã Rosália, ela vai explicar que existe a caridade moral, que ela diz que é a mais difícil de ser executada, porque na caridade moral você não dá algo, você dá de si. E é sobre isso que a mãe do André Luiz está falando sobre ele, sobre essa caridade que é tão difícil de ser feita, mas que tem um mérito muito especial, porque dar de si é uma coisa muito difícil, porque para eu dar de mim mesma, eu tenho que ter. Aí ela coloca ali logo no início, dá de ti mesmo, olha lá, intolerância construtiva. Para ele ser tolerante, ele tem que trabalhar bem-aventurados os misericordiosos dentro dele, bem-aventurados os brandos e pacíficos dentro dele, bem-aventurados os humildes dentro dele. Se ele não trabalha, como é que ele vai ser uma pessoa tolerante?
Se ele for uma pessoa arrogante, ele já não tem humildade. Se ele é arrogante e não tem humildade, por conseguinte, ele não tem misericórdia. E por conseguinte, ele é ainda uma pessoa violenta em algum nível. Então, ele não vai ser um brando e pacífico. Então, olha que interessante. A caridade moral tem um peso bem relevante porque nela a gente está dando de nós mesmos. E para darmos de nós mesmos, nós precisamos construir as virtudes dentro de nós para podermos ceder ou ofertar àquele que vem nos buscar. Por isso que ela coloca, dá de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal. Então, para eu ser fraterno, amorosamente fraterno com alguém, eu já não posso estar naquele amor de barganha, naquele amor de troca, de que eu te dou alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Não, o amor fraternal, ele não espera nada, ele dá. Ele faz o bem pelo bem que o bem faz dentro de nós. E a gente se sente totalmente alimentado e satisfeito por aquilo que está fazendo. Então, é uma forma incondicional já de amor, já é um amor que já está mais evoluído, que o amor fraternal. E da divina compreensão. Para a gente compreender as pessoas, a gente tem que ter empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de sentir o outro dentro de si próprio. E para fazer isso tem que ter uma coragem imensa, porque colocar as emoções dos outros dentro de nós significa entrar em contato com as nossas próprias misérias interiores. Então, não é uma forma fácil de fazer a caridade moral. A caridade moral é uma caridade muito difícil de ser realizada, porque exige de nós um autoconhecimento e uma reforma íntima bem significativa para poder ser realizada. Mas é sobre esta caridade que a mãe do André Luiz está conversando sobre ele. E está mostrando para ele também que ele já começou a dar os primeiros passos dele lá na Câmara de Retificação, onde não há trocas, não há barganha. Cuidar daqueles espíritos naquele estado de consciência que eles se encontram requer muita fraternidade, requer tolerância, requer compreensão, requer misericórdia. Então, ela está exortando essa caridade dentro do André Luiz e, ao mesmo tempo, mostrando que ele já está engajado nesse processo. Ele está no processo, entenda, processos são etapas. Não significa que já está concluído, mas ele está no processo. Como tem muitas coisas dentro de nós que já está em processo. A gente já está em processo de humildade, a gente pode não ser humilde 24 horas, porque isso ainda é um processo. Mas a gente já tem momentos em que a gente consegue enxergar com facilidade as nossas sombras, admiti-las e trabalhá-las. A gente está em processo de tolerância. Pode ser que a gente não seja paciente, tolerante 24 horas, mas tem muitos momentos que a gente já consegue ter um nível de tolerância para com as imperfeições alheias, para com os endurecimentos das pessoas. Então, veja bem, a gente está em processo. A gente não está com essa matéria concluída, mas a gente está fazendo os módulos, digamos assim. E que são muitos módulos. Cada vida a gente vai fazer uns módulos, mas serão muitos e muitos módulos que nós temos pela frente. Eu vejo a evolução como uma espiral, né, em forma de vórtice mesmo. O que é um vórtice? É um redemoinho. A gente sabe que um redemoinho, a parte de baixo, né, ela é mais fininha, depois ela vai aumentando o seu diâmetro. A nossa evolução é assim. A gente vai evoluindo, né, tanto a nível de ganhar profundidade de conhecimento, quanto a nível de ganhar abrangência de conhecimentos. É assim que a gente vai fazendo. Por isso que o Espírito Lázaro, naquela comunicação que ele fala, a lei de amor, ele diz, no início, quando ele fala de amor, éramos somente instintos, então o nosso vórtice era muito pequenininho e era pouca amplitude. Depois, quanto mais instruídos, né, quanto mais evoluídos, vem as sensações, né? Então a gente está com uma parte, um diâmetro maior, uma profundidade maior, então a gente tem uma outra abrangência do amor. E depois, quanto mais instruídos e depurados, a gente vai ter o sentimento maior, que é o amor verdadeiro, o amor incondicional, o nosso vórtice é maior ainda, então o diâmetro, a amplitude de visão da vida é maior e a profundidade de entendimento também é maior. Então a gente passa por diversas vezes, a gente passa por diversos módulos do amor, até a gente conseguir alcançar um amor mais desprendido, um amor mais evoluído. É assim que funciona com todos nós.
nós podemos fazer essa caminhada mais rápida, mas todos nós seguimos esses passos. Pode ser que a gente passe por essas etapas com mais rapidez, com mais competência, né? Mas uns com mais velocidade, outros com menos, mas o importante é não perder a direção e nem parar o carro. Ainda que a gente vá sempre a 10 quilômetros, mas que a gente vá nos 10 quilômetros. Não pare, não estacione, não fica ali esperando a vida, né? E é sobre esse amor, sobre essa evolução, sobre essa caridade que é o amor em ação, né? Então é importante a gente entender que caridade é o amor em ação, não está falando de caridade de sentimentos, não está falando de amor-sentimentos, mas está falando do amor comportamental. Então, quando a gente tem uma atitude de respeito para com as pessoas, a gente está amando. Não é o amor-sentimento, mas é o amor-respeito que futuramente poderá se converter no amor em sentimento. Por isso que quando Jesus preconiza amemos os nossos inimigos, ele não está falando para nós que nós temos que ter para com os inimigos um amor-sentimento, porque não tem como. Inicialmente, nós vamos desconfiar daquela pessoa que já traiu a nossa confiança outrora. Então, não há como ter um amor-sentimento para o inimigo, mas há perfeitamente como ter um comportamento amoroso para com esse indivíduo. O que é um comportamento amoroso? É um comportamento de respeito diante das dificuldades daquele indivíduo. Isso a gente pode ter, o amor comportamental, que significa o respeito pelo próximo. E aí vale lembrar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia nosso Senhor Jesus Cristo, que é o BIP, né, que a gente tanto fala, que é a questão 886. Benevolência para com todos, indistintamente, ser bom para as pessoas, não porque as pessoas são boas para nós, mas porque é bom ser bom. Ok, Mirza, tem problema, quem precisar sair para o trabalho, fique tranquilo, estarão em aula de qualquer maneira, porque é o trabalho, né? Então, a benevolência para com todos é ser bom não só com aqueles que são bons com a gente, mas também com aqueles que não são bons conosco. Como ser bom para aqueles que não são bons conosco? Procurando ser justo, procurando cumprir com os nossos deveres. Isso é bom. Isso é ser bom para com as pessoas. Não significa deixar as pessoas fazerem com a gente o que elas quiserem, não. Significa a gente procurar ter uma conduta orientada, uma conduta embasada no amor, na perseverança, no dever, no respeito, é isso. Indulgência para com as imperfeições dos outros, é sempre bom relembrar que indulgência jamais será ou representará conivência. Conivência, a gente está no lado do erro, na indulgência, a gente está do lado do ser, do espírito que está galgando ou realizando a sua evolução espiritual, e a gente sabe que essa evolução espiritual, ela é toda cheia de altos e baixos. Então, na indulgência, a gente está sempre do lado da pessoa, dando uma força para ela não desistir, e para quando ela cair, ela se reerguer de novo e seguir no caminho, na direção das leis de Deus. Então, isso é indulgência. E perdão das ofensas. Como eu disse para vocês, o perdão das ofensas é esse processo. O perdão das ofensas, o auge do perdão é quando a gente compreende que a gente não está aqui para perdoar ninguém, mas sim para se auto-perdoar. Entende? A gente não tem nada que perdoar ninguém. A gente apenas precisa se auto-perdoar. Auto-perdoar-se é não trabalhar com culpa, não trabalhar com mágoa, não trabalhar com ressentimento. Isso é se auto-perdoar. E o perdão é sempre um caminho é um caminho que chega, que culmina num processo final chamado auto-perdão. Nós não temos nada que perdoar ninguém. Quando a gente consegue se perdoar, compreender a situação, compreender o outro, compreender que nós, pelas nossas fragilidades, nós permitimos uma certa invasão no nosso mundo interior, quando a gente compreende isso, a gente não tem mais nada para perdoar o outro, que a gente já entendeu que a gente também teve uma participação nesse processo ruim de relação. Então a gente segue o nosso caminho à frente. E, finalmente, ela falou do trabalho e da remuneração. Na bonificação exterior pode haver muitos erros da nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no que concerne ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação, ou seja,
No nosso trabalho aqui, na remuneração, pode ser que a gente não ganhe de acordo com aquilo que se dedicou, com aquilo que fez verdadeiramente. Mas com relação à remuneração de Deus, Deus é justo para com todas as suas criaturas. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Então, ela está mostrando assim, os administradores aqui desse mundo, pode ser que eles não acertem sempre com relação ao pagamento honesto e sincero dos seus funcionários, mesmo quando eles têm boa intenção, mesmo quando eles estão imbuídos das forças do bem, de tentar cumprir com as suas funções perante Deus, porque eles também estão aprendendo essas funções de administradores. Mas a gente tem que entender que o Pai é sempre justo e misericordioso com todos nós. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir. A ninguém esquece. Não, é aqui que eu estou. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe compete, todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante, pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo do serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. E por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, em súmula, o que ela está querendo dizer para a gente? Que todo trabalho muito bem executado, com a intenção de fazer o melhor, de dar de si, você sempre vai ter um retorno. E é da lei de ação e reação que regula os nossos comportamentos. Então entenda, o Pai não julga a gente pelos nossos atos, mas julga pelas nossas intenções. Quando a gente tem intenção verdadeira em promover o bem, em levar a felicidade, a fraternidade, nosso trabalho está sendo reconhecido pelo Altíssimo. E é isso que interessa. É esse reconhecimento e é essa sinceridade que a gente deveria sempre carregar dentro de nós. Executar o nosso trabalho da melhor maneira que nós pudermos e darmos conta de executar. Que às vezes a gente tem até vontade de executar melhor, mas infelizmente a gente às vezes ainda não dá conta. Sim, pode falar. Uhum. Eu uso o meu tempo para construir, eu uso o meu tempo para destruir. Que às vezes a gente usa o tempo para destruir os outros, para destruir a si mesmo. Aliás, toda vez que a gente destrói os outros, a gente se destrói. Eu vejo isso muito, Márcio, nas redes sociais, porque é um lugar onde a gente poderia estar promovendo o bem, a paz, e muita gente coloca ali situações assim, posts com ideias subliminares, ou posts subversivos, muito polarizados, extremistas, né? E a gente está num momento de polarização de ideias, realmente. O problema da polarização é quando elas são extremistas, porque elas não são flexíveis. Tudo que é no extremo não permite flexibilidade. E aí a gente, às vezes, acaba se tornando uma pessoa rígida, dura, grosseira e violenta com as pessoas. Né? É quando a gente não consegue flexibilizar a nossa capacidade de enxergar e entender que as nossas verdades são apenas um ponto de vista, mais nada. E um ponto de vista é uma vista num ponto. Olha que coisa estreita e obtusa, né? E a gente não consegue compreender isso às vezes. Briga com as pessoas, se separa das pessoas, enfim, por uma questão ideológica. E que às vezes ideológica é errada, ainda tem mais essa. Ele quer fazer aula. Eu não estou te ouvindo, Márcia, você desligou o microfone.
Uhum. Ela, isso aí, ela converteu os bônus horas dela para ajudar o André Luiz a se engajar no trabalho nosso lar. Foi assim, é o dinheiro que você recebeu, digamos assim, né, para a gente entender, né? O dinheiro que a gente recebeu, mas que a gente doou para que promovesse o outro. Olha que bacana, né? É bom uso até demais, né? Porque você empregou para promover a evolução do outro, né? E aí a gente terminou esse capítulo, tá? Se vocês tiverem mais algumas considerações para fazer, vocês fiquem à vontade. Estou aguardando vocês. Não? Então vamos lá. Bom, agora a ministra, ela vai fazer uma palestra. E eu achei muito interessante o critério deles de seleção para as palestras. Achei super importante, né? Existem critérios, eu sempre falei para vocês, os espíritos superiores, eles têm critérios para tudo. Porque tem muitos espíritos que fazem as coisas por fazer, vão a uma palestra. Quantas pessoas vão à casa espírita, com toda sinceridade, só para tomar passe? Eles não estão interessados na palestra que poderá promover uma mudança interna. Eles estão interessados no passe e na água fluídica. E se tiver alguma manifestação de espírito, que algum espírito diga alguma coisa para eles. Mas eles não estão interessados em pegar aquele conhecimento, levar para dentro deles, mudar a vida deles, o comportamento deles. Eles não querem mudanças. Eles querem que Deus auxilie a eles naquilo que eles acham que é o correto e que eles merecem receber. São os pedintes, é isso aí, Miriam, são os pedintes. É, tem uns que só chega para passe mesmo, né? É cara de pau, já chega faltando 10 minutos que é para sentar, tomar o passe e depois ir embora. Tipo assim, a tua falação não me interessa. E aí a gente já vai vendo, com todo respeito, mas o nível dessa pessoa em relação, né? A gente já vai fazendo uma ideia de quem é aquele que está ali. Com todo respeito, a gente não vai proibir, a gente não vai criticar, mas é claro que se torna evidente o que ele quer. Não é transformação. Ele está esperando apenas receber. Ele não quer dar nada para a vida. Ele só quer que a vida dê para ele. A primeira coisa ali que eu vi foi o respeito. Ela vai fazer a palestra, mas aí vai ser explicado ao André Luiz. André Luiz. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Então, não são para aqueles que estão lá só por curiosidade, né? Qual é a dela hoje? Será que o que ela vai falar bonito, ela vai falar feio, o que ela vai falar, entendeu? Não vai para lá para fazer uma aula de críticas ou de observações, não. As pessoas que estiverem sinceramente interessadas em mudar-se, em aprender e praticar. Os instrutores aqui não podem perder tempo, outra coisa, né? Então, assim, eles não vão para perder tempo e nem querem pessoas que não querem nada, que não estão afim de nada, só estão afim de passar tempo, né? Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas, entre os servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Então, ele pode ir como ouvinte, mas ele não pode ir como aquele que vai ter direito de fazer perguntas, de trocar parecer. Ele vai para ouvir. É um outro setor, a gente vai ver que é um outro ambiente dentro daquele ambiente, um ambiente mais distanciado. Ou seja, para não atrapalhar as vibrações da ministra. A gente vai ver mais para frente que aqueles que estão mais próximos a ela vão trocar impressões. Como os ouvintes não podem, os ouvintes vão ouvir, ponto, acabou. Isso é bastante interessante para a gente pensar o que a gente tem feito do conhecimento que a gente recebe. O valor do trabalho, né? Qualidade não é quantidade. Eu ainda fico muito entristecida hoje, no século XXI, que eu vejo que a maioria das religiões estão muito preocupadas com quantidade. Casa cheia, muitas reuniões bem frequentadas, com um número de pessoas muito grande. Mas não é o número que vai contar, mas é a qualidade daqueles que estão lá. Porque às vezes a gente está numa reunião, sei lá, tem 500 pessoas te olhando, te observando, te ouvindo. Mas ali às vezes só tem um ou dois que estão verdadeiramente interessados naquilo que você está falando para a sua transformação interior.
Então, não é quantidade, é a qualidade do trabalho. E é isso que os espíritos mais evoluídos eles buscam. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre bônus horas me havia suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Isso ele, ainda está pensando. Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, aqui na Terra, a gente vai ganhar pelo tempo de trabalho. Então, você tem, por exemplo, uma carga horária de 8 horas, vamos dizer assim. Você vai ganhar pelas 8 horas. Eles não vão olhar a qualidade, não se é olhado aqui na Terra a qualidade do serviço praticado. Que às vezes a pessoa está 8 horas presencial nesse trabalho, mas a qualidade do trabalho dela, às vezes, é só de 1 hora. Enquanto, às vezes, um trabalhador fez, num período de 4 horas de trabalho, a qualidade do serviço desse trabalhador é mais do que 8 horas, às vezes, em 4 horas, porque ele deu muito mais de si no seu trabalho. Então, a André Luiz agora está aproveitando o tempo para perguntar um pouco mais para o Tobias a questão desse bônus horas, da valorização do trabalho. E mostrando que não é quantidade que interessa, mas é a qualidade, é o quanto você dá de você mesmo dentro de um trabalho. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. E é verdade, a gente conhece pessoas de 70, 80 anos que, vocês me desculpem, têm a mentalidade de uma criança de 5 anos. São pessoas egocêntricas, que só pensam em si mesmos, que não fazem nada para respeitar as outras pessoas, só pensam em receber, em se divertir, passam pela vida. Então, veja, não é quantidade, é qualidade. Pessoas às vezes falam assim, você tem 30 anos dentro do movimento espírita. Isso às vezes corresponde a 1 mês, porque são 30 anos vividos de qualquer maneira. Às vezes o outro que tem só 4 anos, ele tem muito mais qualidade de serviço do que você que tem 30 ou 40 anos de movimento espírita. Então não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade com que você emprega dentro do trabalho, Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. É verdade. Nos primeiros, transformando-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta as contas com o pai conforme o emprego da oportunidade segundo suas obras. Lembras da palavra dos talentos? Jesus entrega 5 a 1, 3 a 8 e 1 a 1. O de 5 multiplica, o de 3 multiplica, o de 1 entrega só 1. Então ele viveu, ele trocou 6 por meia dúzia, passou aqui na Terra e não ganhou nada. Os outros procuraram aproveitar a reencarnação, desenvolver os potenciais que receberam, multiplicaram. Então o que a gente tem feito da nossa vida? A gente multiplicou os talentos ou enterrou eles? Isso, todo mundo tem talentos, todos nós, sem tirar nem pôr, Calculei a assistência, aí eles estão lá, vão começar a palestra da ministra. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas, mas lembre-se, só uma fatia pequena está próximo a ela e pode se valer mais dos ensinamentos dela. Os outros são só ouvintes. Na disposição da grande assembleia, notei que 20, olha só, mais de 1000, hein? 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Então, mais próximo a ela. Só 20, verdadeiramente, poderiam captar a qualidade da palestra da veneranda. Olha que interessante. De 1000, a gente vê que 20 tinha competência para entender com profundidade, aproveitar o máximo que a ministra vinha trazendo. Só.
Nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas, né? Olha que coisa horrível e triste. Olha, o percentual é muito pequeno. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na Assembleia de ouvintes, eles são ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra, podem perguntar. Os ouvintes não. Os outros sim, porque saberão o que perguntar. Terá uma pergunta qualidade. Não é aquela pergunta, para aparecer, eu estou aqui, então estou fazendo pergunta para todo mundo ver que eu estou aqui. Ó, estou aqui, hein, gente, não vai esquecer de mim. Ou aquela pergunta que não tem conteúdo nenhum, que é pura curiosidade ou para tentar exaltar o próprio ego. Não. Então, a pergunta tem que ser proveitosa. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderíamos alcançar também por nossa vez. Então, à medida que nos dedicamos ao trabalho, nos aprofundamos, poderemos merecer esses lugares mais próximos desses espíritos. Mas enquanto ficarmos ali, só na periferia, na superficialidade dos conhecimentos, nós ficaremos na condição de ouvintes. É mais ou menos isso que eles estão querendo explicar para o André Luiz. Opinião pessoal é diferente de princípio de unidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros a fim de que os trabalhos não se convertessem de regramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Eu destaquei a opinião pessoal porque a gente tem que entender que os ensinamentos sérios, os que fazem parte verdadeiramente das leis de Deus, eles guardam um princípio, o princípio da unidade. As leis de Deus, elas guardam todos um princípio de unidade. E assim também nós devemos buscar esse princípio de unidade dentro do movimento espírita, nas obras de Allan Kardec. Está se falando hoje em dia muita bobagem, vocês me desculpem com toda sinceridade. Tem palestras que são sem conteúdo nenhum, cheias de opiniões pessoais. A gente tem que compreender que a doutrina dos espíritos é um patrimônio universal, ela não nos pertence. Que a nossa fala tinha que ser mais embasada, nós que somos instrutores e palestrantes, procurar embasar a nossa fala mais nas obras sérias, obras de Kardec, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas hoje todo mundo lança livro, todo mundo fala o que quer, todo mundo diz o que acha, sem se preocupar se está condizente com o princípio de unidade, se está condizente com a própria doutrina dos espíritos, que tem as suas bases, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, item 6. Tem muita gente que não está preocupado com nada disso. Ele dá opinião pessoal, mas eu penso assim, você pode pensar como você quiser, você é livre. Pensar assim é uma coisa, mas está condizente com as obras? Se não está, não é da doutrina espírita. Pode ser de qualquer outra corrente filosófica, pode ser de um pensador ou outro, mas não é condizente. Então hoje a gente vê muito essa questão, né, da opinião pessoal quase que valer mais do que as próprias obras básicas. Então é um alerta para vocês em relação a tudo que vocês lerem e ouvirem. Passem pelo crivo da razão. Conheça mais as obras básicas. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Isso começa a ministra a falar, ela vai começar a falar sobre o pensamento. Então ela fala que o pensamento é uma linguagem universal. E é verdade. Porque o pensamento é uma coisa sem fronteira. Se eu estiver aqui no Brasil e emitir um pensamento de amor para uma pessoa que está lá no Japão, que não fala nem a minha língua, e que eu não falo a dela, por exemplo, o meu pensamento de amor ele vai ultrapassar todas essas barreiras geográficas e a vibração de amor vai envolver aquela criatura e ela vai sentir uma vibração amorosa. Isso é um exemplo só que eu estou dando. Então, é uma linguagem universal. Dias virão que nós nos comunicaremos pelos pensamentos, não mais por línguas. São tantas línguas que nós temos dentro do nosso mundo. Um dia isso tudo vai acabar. E a nossa comunicação, preferencialmente, será do pensamento. Não forem informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida, então, olha só, tudo que eu penso é plasmado.
E a grande questão ali é a gente pensar, o que eu tenho pensado? Pensado bem, pensado mal? Qual a polarização do meu pensamento? Meu pensamento tem polarização? Com certeza os meus pensamentos não são neutros, ele guarda uma polarização. E qual é a polarização do meu pensamento? Ou qual é a tendência de polarização dos meus pensamentos? Né? Isso é uma coisa que a gente deveria estar pensando. São numerosos irmãos que formulam semelhantes perguntas, todavia, encontram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Por que ela quis dizer? Que a colônia é semelhante à vida do planeta Terra. É semelhante porque é uma colônia de transição. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório, e é verdade. Aliás, não tem mais antagonismo vibratório do que a gente está vivendo hoje no século XXI. O antagonismo vibratório é inenarrável, eu vejo isso pelas redes sociais. O pensamento é a base das relações espirituais, e é verdade. Cada vez que eu penso negativamente, violentamente ou com qualquer pensamento vicioso, eu boto um tijolinho lá nos umbrais. E cada vez que eu sou capaz de pensar com qualidade, eu estou ajudando a manter as vibrações de uma colônia como essa do nosso lar, por exemplo. Então ela coloca essa realidade, contudo, ela continua assim, não podemos esquecer que temos vivido, não, mais um pouquinho para frente, né? O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Porque nós somos insubmissos. A gente vive querendo dar ordens a Deus. Senhor, me cura. Senhor, me tira esse problema. A gente tem isso, a gente dá muita ordem para Deus. Quer ver a maior ordem que a gente dá quando a gente não tem aceitação diante das dores, quando a gente não tem resignação diante das provas e expiações. É a prova cabal que a gente é insubmisso. E essa questão dos pensamentos, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente atrai. Se a gente pensa negativamente, olha a legião de espíritos negativos que a gente atrai para a gente. Depois a gente leva o nosso nomezinho lá para casa espírita, para o mesa da mesa de desobsessão, e fala assim, Senhor, me liberta desses espíritos obsessores. Pô, você chama eles 24 horas. Como é que você quer ser liberto deles? Né? Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu, o eu menor, essa consciência egóica que a Joana de Ângeles fala tanto. Essa consciência polarizada, que é uma consciência extremista, e que é a consciência que vai gerar as duas grandes chagas da humanidade, que está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. São verdades que geralmente a gente não quer ouvir. Porque o que a gente quer ouvir é o que massageia o nosso ego. Dizer que somos bonzinhos, que somos isso, que somos aquilo. Mas o que somos mesmos é espíritos imperfeitos. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessa lei sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. É verdade. Há mais de 2000 anos, nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente à Terra e, como ele disse, ele não veio destruir a lei, mas veio fazer com que ela se cumprisse, ou seja, relembrou toda a lei e retirou dessa lei, decantou da lei divina, todas as imperfeições humanas que nós tínhamos infundido e permeado essas leis por causa da nossa consciência egóica, da nossa vaidade, para que nós pudéssemos tirar algum partido disso. Então, há mais de 2000 anos, Jesus visitou pessoalmente a Terra e decantou essas leis, deixou só o que era de Deus realmente, o que era do homem ele separou. E há mais de 2000 anos a gente ainda não consegue viver isso na integridade. Será crível que somente por adquirir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de todas as condições inferiores? Então, só porque você sabe que o pensamento tem poder, eu já vi muito isso, né? A pessoa fala assim, vou pensar positivo, vou pensar positivo, vou pensar positivo, vou me tornar positiva. Não. Pense positivo e haja positivamente. Porque senão você não vai passar de um papagaio que está repetindo coisas e não está mudando nada. Não é vibrar positivamente, é ser uma pessoa positiva diante da vida. É ter conduta correta, né?
Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos. Me perdi. Aspirarmos alguma coisa. Eu não sei, eu acho que eu pulei a frase, né? Deixa eu ver. Para aspirarmos talvez a evolução, não sei, depois vocês vejam aí. Pode falar. Obrigada, dona Emir. É isso aí. Então é pouco para a gente se candidatar a tudo isso, né? É muito pouco. Precisamos de um pouco mais de uma existência única. E aí ela continua. Não, agora é a André Luiz. Não haviam aprendido que é ela. Ah, não, eu pulei de novo, né? Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. É que a dona Emi me ajudou aí. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendiz mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós mesmos em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais. Então, sabemos que o pensamento é uma força muito grande. Mas o que nós temos feito para nos moralizar e produzir melhores qualidades de pensamento? Basicamente nada. Somos admitidos ao curso da espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, ou seja, frequentamos várias escolas religiosas, mas com frequências agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais, mas continuamos só falando e não vivendo. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina... Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, por gentileza. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Então precisamos agir também no bem, não só falar nele. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos nas mesmas condições cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Né? E aí? Os nossos pensamentos têm nos nutrido de quê? De energia negativa ou positiva? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá às mesmas leis. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada. Então, a água, para se purificar, né, ela tem que passar nesse ciclo. Ela tem que verticalizar, que é o que nós estamos precisando, verticalizar as nossas emoções. Veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. Então, ainda não conseguimos decantar o nosso pensamento, né? Eu vou ler mais um trechinho, deixa eu ver aqui, depois a gente vai terminar, isso mesmo, vamos lá. O pensamento é força viva em toda parte, é atmosfera criadora que envolve pais e filhos, a causa e os efeitos no lar universal. O que a gente tem pensado? Como nosso lar está com uma psicosfera boa ou impregnado dos nossos pensamentos ainda tão viciados e viciosos? Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Ela pergunta. Vocês estão aprendendo a importância do que vocês pensam? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil. É o que eu falei para vocês, não há barreira de linguagem, nem barreira geográfica.
pensamento a pensamento, presidindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também existe afinidade pura, ou seja, o que ela quer dizer? Que poderíamos nos comunicar até com pessoas de outras línguas, sem nos conhecermos as outras línguas, nem ele conhecer as nossas línguas, apenas por uma afinidade, e nós conseguiríamos perfeitamente compreender o que um ia falar para o outro, mas nós ainda não estamos usando bem a nossa força de pensamento. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental. Então, por causa disso, nós encontramos barreiras, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados, ainda são em pequenos núcleos. As nossas afinidades ainda se fazem em pequenos núcleos. Não conseguimos afinidade grandes com toda a nossa Terra, com todo o nosso universo ainda. Mas dias virão que nós conseguiremos. E somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressarmos aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, porque como eu disse para vocês, lá estão todos os espíritos que ainda precisam reencarnar, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos preparem a ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores, compreendamos a gravidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. E aí ela termina. Quem deseja aproveitar. E acabou a palestra dela, né? E aí André Luiz fica estupefato, porque ele fala assim, mas já acabou? Para ele ainda nem tinha começado. Mas os espíritos são assim, eles passam a mensagem em síntese e a gente depois que fique debulhando isso a semana inteira, né? É isso aí. E aí ela faz a mesma coisa, ela não bota um ponto final. O ponto final para ela seria Jesus. É isso, gente. Quem deseja aproveitar, aproveite. Vamos lá, faltam 2 minutos, vou fazer a nossa prece final. Caso tenham alguma dúvida, peço a vocês, por gentileza, anotarem e me trazer na próxima aula. Vamos à nossa prece. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a nossa eterna gratidão por tudo que temos na nossa vida. Não importando se essas coisas fazem parte das provas ou das expiações, porque sabemos que ambas são importantes no nosso contexto evolutivo. Gratidão por aqui estarmos essa noite, trocando um pouco das nossas vibrações, dos nossos conhecimentos, e que essa paz e que esse amor que já sentimos, possamos nós preservar dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos. E que essa paz e esse amor também possa envolver todo esse planeta Terra, indo em busca e na direção daqueles que se encontram distanciados dessas verdades que libertam e que consolam. Gratidão por tudo, que a tua paz e teu amor continuem entre todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor.